A paz do Senhor Jesus, eu sou o Gomes Abreu e é uma satisfação muito grande estarmos de volta para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre o pecado e suas consequências. O texto base da mensagem de hoje está em Romanos no capítulo 6 e versículo 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vamos ver no decorrer desse estudo que a morte foi uma consequência do pecado. Mas vamos para a definição de pecado. O que é pecado? Pecado é transgressão das leis estabelecidas por Deus. Errar o alvo estabelecido pelo Criador ao homem. Então tudo aquilo que Deus diz não faça e o homem faz, então isto é pecado. Ou se Deus fala faça e o homem não faz, então isto é pecado. Adão e Eva cometeram o primeiro pecado. Nós observamos no capítulo 2 de Gênesis, dos versículos 15 a 17, que diz da seguinte maneira: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então nós vemos aí que Deus, quando colocou lá o homem e a mulher, Adão e Eva, lá no jardim do Éden, então fez essa exigência para eles. Eu imagino que no jardim do Éden tinha milhares de árvores frutíferas e apenas uma Adão e Eva não poderia comer. E Deus falou: olha, não pode comer, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas nós vemos ali que Satanás usou a serpente para conversar com Eva e disse para ela que não teria nenhum problema se ela comesse, e acabou que ela comeu e Adão também comeu do fruto proibido. E aí vieram as consequências. Então nós podemos observar que o pecado ele faz a pessoa sentir vergonha e se esconder de Deus. Então Adão e Eva, então eles se envergonharam, sentiram vergonha de Deus e tentaram se esconder. Mas quem pode se esconder de Deus, né? Então eles ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim no final do dia. Então Deus sempre estava com eles ali no final do dia, conversando, trocando ideias, né? E ali desfrutando daquela comunhão maravilhosa. Mas essa comunhão foi quebrada através do pecado. E o pecado, ele faz separação entre Deus e o homem. Isso está registrado em Isaías, no capítulo 59 e versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouçam. Então nós vemos aí que essa foi uma outra consequência do pecado: separação entre Deus e o homem.
Então veja que essa separação, o pecado, ele impede até de Deus atender às nossas orações. E nós podemos observar também que uma outra consequência, nós podemos ver aqui em Gênesis 3,16, que foi a multiplicação das dores de parto. Então Deus disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filho. Então as mulheres sabem muito bem o que é ter um parto normal, né? Vamos ver agora a consequência para a serpente. A serpente foi amaldiçoada. Gênesis 3:14 diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta. Uma outra versão diz fera, né? Mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Então nós entendemos aqui que a serpente poderia ter pernas, né? Porque ela foi amaldiçoada e ela teria que rastejar. A serpente, ela é tão amaldiçoada que todo mundo que vê uma serpente quer matá-la. Não é assim que acontece? Se surgir aí no seu quintal uma serpente, uma cobra, né? Você já vai cuidando logo de pegar ali um cacete para matar ela, porque ela foi amaldiçoada. E a terra também foi amaldiçoada, né? De acordo com Gênesis 3:17-19. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos. O que são cardos? São plantas espinhosas, né? Espinhos e cardos também te produzirá. Então, até aquele momento, não tinha plantas com espinhos, né? O que podemos entender aqui desse texto. E comerás erva do campo. Então, a partir daquele momento, o homem teve que trabalhar, teve que lavrar a terra, teve que derramar o seu suor para produzir o seu alimento. Então, ali no jardim era mais tranquilo, né? Era na sombra. É claro que ele cuidava ali do jardim, mas tinha ali as frutas para ele se alimentar. Então ele vivia uma vida tranquila. Mas a partir do momento que ele pecou, ele foi expulso do jardim. E aí ele teve que trabalhar, né? Teve que derramar o suor para produzir o seu próprio alimento. O pecado causa a morte espiritual. Então nós já lemos aqui o texto que disse, né? Deus falando para o homem e para a mulher, né? Que no dia que eles comessem da fruta, certamente iriam morrer. Então eles não morreram fisicamente naquele dia que eles comeram da fruta. Então era a morte espiritual. Então o homem que não tem Deus na vida, ele está morto espiritualmente. Então ali o homem quebrou a comunhão com Deus, né? Então para Deus ali, isso significa que ele estava morto espiritualmente. O pecado causa a morte física. É exatamente o texto central, o texto base dessa mensagem, que é Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja bem, porque o salário, ou seja, o resultado do pecado é a morte, né? Romanos 5,12 diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então aqui está bem explicado, né? Que a morte física é um resultado do pecado. Então a Bíblia relata que Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Logo, se Deus é eterno, o ser humano foi criado para ter a mesma característica, mas por causa do pecado, a morte veio como punição. Veja bem, a gente nunca acostuma com a morte, né? Quando morre alguém da família, quando morre um amigo, quando morre alguém, então é uma coisa assim que parece que não era para acontecer, né? E não era mesmo. Então a gente tem aquele sentimento, é um sentimento de tristeza, é uma coisa ruim. Por quê? Porque a morte, ela é uma punição por causa do pecado. Jesus veio ao mundo para nos dar o direito de salvação, conforme está em João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, para resolver esse problema, que Jesus Cristo veio ao mundo. Porque quando o homem pecou, ele ficou afastado de Deus. Mas quando Jesus Cristo veio, então ele veio com o objetivo de salvar a humanidade. Ele veio com o objetivo de reconciliar o homem com Deus. É exatamente isso que diz em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, reconciliar, ou seja, fazer as pazes novamente. Então Jesus Cristo veio ao mundo exatamente para isso. Foi para nos dar o direito de salvação. Ele já fez o que ele tinha que fazer, que foi entregar a sua própria vida por mim e por você. Aceita Jesus Cristo, aceite esta salvação, confessando a Jesus como seu Salvador e Senhor. Confessar Jesus é dizer o sim para Deus. Que Deus possa te abençoar. Se você quer mais informações ou se você quer ajuda espiritual, pode entrar em contato conosco, nós podemos te ajudar. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo estudo, e que Deus abençoe a todos.